Estamos agora iniciando a recapitulação da lição. Hoje, a Bíblia como história. Você deve ter aí o seu manual de estudos, eu estou com o meu aqui. O tema é como interpretar as Escrituras. E já estamos no finalzinho, né? Como passou rápido, que pena. Tanta coisa boa que a gente poderia ainda aprender. Mas é um estudo simplificado para abrir oportunidades a um aprofundamento do estudo da Bíblia. Conosco está o pastor Davi. Pastor, muito obrigado por receber o nosso convite. Essa igreja tem um carinho enorme por você, pela sua família. A gente fica muito feliz em tê-lo com a gente aqui. Eu que agradeço, pastor Manuel, obrigado pelo convite. Assim como essa igreja tem um carinho por mim, pela minha família e eu também temos um amor por essa igreja. Nós temos uma história aqui muito bonita, e as duas histórias mais bonitas que eu tenho nessa igreja, foi aqui que os meus filhos foram batizados, né? Que eles nasceram no reino dos céus. Amém, amém. Muito bem, nós vamos fazer uma oração. Você pode interagir conosco pelo nosso chat, enviando uma pergunta, um comentário, e a gente vai, dentro do nosso tempo juntos, tentar apresentar o seu comentário, a sua pergunta, para podermos assim ter um momento bem interativo juntos, ok? Basta estar conectado. Eu lhe peço também para que compartilhe esse link com outros amigos, clique em curtir o vídeo, e assim a gente pode alcançar mais pessoas, sem falar, é claro, de você se inscrever nesse canal para receber as notificações e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Vamos então nesse momento fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo da Bíblia. Nesse momento, reveremos aqui o que estudamos durante a semana, a Bíblia como história. Que o Senhor nos conduza e mais uma vez use o pastor Davi, o nosso convidado, para que ele possa dar orientações que fortaleçam a nossa convicção de que a Tua palavra é uma fonte segura e que ela apresenta a história como de fato ela ocorreu. E essa história nos leva a confiar em Ti e encontrar esperança, conforto em Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Davi, nós vamos iniciar. A lição apresenta um texto base, está em Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Parece que Deus aqui nesse primeiro texto está querendo recapitular alguma coisa com o povo, né? Olha, não se esqueça, eu sou o Deus que fiz algo lá no passado, então posso fazer algo agora. O que a gente pode tirar como base para o tema da lição? Esse texto, essa mensagem de Deus. Deus se importa com a história, Ele quer nos falar alguma coisa através da história? Com certeza, esse texto aqui e outros textos, pastor Fanuel, queridos amigos, eles trazem muito conforto ao nosso coração. Imagina você adorar um Deus que morreu em algum momento da história e continua lá morto. Ou você adorar um Deus, como muitas pessoas acreditam, que criou a raça humana e largou de mão. Agora se coloque nesse verso. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Como é bom, como é confortador saber que eu tenho um Deus e que Ele atua diretamente na história. Hoje, por que nós confiamos que Deus nos guardará, que Deus conduzirá durante esse período de pandemia? Simples, porque ao longo dos séculos, Deus vem intervindo na história, principalmente pela Bíblia, na história do seu povo, né? Daqueles que Ele guarda como a menina dos seus olhos. Pastor, existem muitos livros que contam histórias antigas. Eu gosto muito de ler história. Aliás, a gente é ensinado a aprender a vida através das histórias. A gente ouve histórias em casa, histórias na escola, e as histórias, elas marcam a nossa vida. E quando a gente olha para a Bíblia é um livro de história, mas uma história do agir de Deus ao longo das épocas, dos anos. E a gente vai então, eu creio, fortalecer nossa compreensão de que de todas as literaturas que existem, a Bíblia é mais confiável. Até porque, como o senhor acabou de mencionar, ela mostra Deus agindo em prol do ser humano, não é isso? Foi muito bom você ter lembrado, pastor, sobre outras literaturas que falam sobre
sobre a existência da Terra, sobre os eventos da Terra. Eu lembro que durante o estudo das lições anteriores do nosso guia de estudo, teve uma pergunta que sempre veio à minha mente. Ainda que Deus revele isso, ainda que Deus faça isso, ainda que a palavra de Deus seja isso, o ser humano sempre vai ter oportunidade de acreditar em outra coisa, E eu aproveitei para ler, nesse período de pandemia, alguns livros de histórias assim. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, como a Bíblia traz a história, e leio outro livro de história, na minha razão, no meu coração, com a minha fé, eu não tenho outro lugar para me agarrar, a não ser na Bíblia. A Bíblia traz a história início, meio e fim. A Bíblia nos diz de onde nós viemos, a história de muitas pessoas, e a Bíblia conta a nossa história. Deus, em seu infinito amor e sabedoria, revelou através de Jesus, pelo sermão profético, que nós passaríamos por isso. Hoje, quando a gente olha o cenário do mundo, fala assim, olha, a Bíblia já falava isso há tanto tempo atrás. Então, confiabilidade, credibilidade, as pessoas podem escolherem até encontrar em outros livros, mas de fato e de verdade nós encontramos na palavra do Senhor. Pastor, não há dúvidas de que toda história tem um personagem principal. E olhando para a Bíblia, o personagem principal é Deus. No momento inicial, o Deus Pai, depois então, Deus encarnado, Jesus, e hoje a gente percebe claramente a ênfase do Deus Espírito Santo. Mas há também outros personagens humanos que ganham grande destaque na história bíblica. E parece que a lição nos propõe falar um pouquinho sobre aqueles que inclusive fazem parte da genealogia de Cristo, Davi, Salomão e o início da monarquia de Israel. Que lições a gente pode tirar desses personagens, pastor, para a nossa vida hoje? A primeira lição é que, apesar de Deus ter todo o poder e ter o único ser no universo com soberania, ainda assim, Ele escolhe trabalhar com seres falhos, fracos, com defeitos de caráter. Por que Deus faz isso? Porque Ele precisa? Não, porque o ser humano é edificado, o ser humano, a humanidade cresce nas mãos do Senhor. Você falou sobre Davi, Salomão e a monarquia, né? Quando nós acompanhamos os reis de Israel, os 3 que tiveram as 12 tribos juntas, e depois os 20 e poucos que tiveram divididos, e ali Deus conferiu a autoridade e a oportunidade de todos eles fazerem escolhas como Davi, de colocá-lo como seu guia, né? Então, na monarquia, Deus tem a soberania, mas Ele usa instrumentos humanos. E aqui sobre Davi e Salomão, principalmente sobre Davi. Davi foi considerado o melhor rei de Israel. E isso não quer dizer que Davi devia ser feita uma estátua dele e nós nos prostrarmos diante dele. De jeito nenhum. Ele foi considerado o melhor, porque a despeito das suas falhas, houve admissão e arrependimento. Então, uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida, né? A admissão de culpa, arrependimento, né? Pastor, a gente tem muitos participando com a gente aqui, a gente agradece. Nós estamos com um pouco mais de 350 dispositivos conectados, sabemos que isso representa um número muito maior de pessoas. A gente agradece aí, citando alguns nomes, o João Silva, o H. Pinheiro Silva, o Ney Afonso, a Ezi Rodrigues, o Levi Viana, a Rita Ataíde, a Andréia Amador, Dr. Jorge Elias, o Rosinaldo, inclusive o Rosinaldo comenta que Deus faz questão de lembrar para seu povo que Ele, somente Ele, pode nos livrar de qualquer dificuldade do passado, do presente e do futuro. Amém. Excelente comentário. O Luiz Dejar, a Norma Laurindo, ela diz assim: a natureza histórica das Escrituras é uma característica que a distingue dos livros sagrados, entre outras religiões. O Haroldo Melo também comenta: o criticismo histórico tem posto em xeque eventos e períodos inteiros da Bíblia. Será interessante comentar
o que fazer diante desses pensamentos desafiadores do pós-modernismo? Uma boa questão, Haroldo, a gente vai comentar isso aqui. A Elaine Vansley também pergunta: qual a segurança do método historicista para o cristão? Pastor, uma boa pergunta. Aliás, a gente vai começa hoje à tarde, não é? Como interpretar as Escrituras. Então, qual método usar? Seria bom a gente enfatizar um método que esta igreja biblicamente usa com base no próprio período da Reforma, né? Para interpretar a Escritura e, sobretudo, as profecias. E a Elaine já dá a pista aqui, não é? O historicismo, né? Fale um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. Existem algumas escolas de interpretação de profecias e elas acabam respingando interpretação da Bíblia toda. Existe a escola preterista, onde coloca a ação de Deus e muito daquilo que tem na palavra de Deus lá no passado. Existe a futurista, que coloca que tudo ou muitas coisas que nós lemos na Bíblia estão no futuro. E existe a historicista, que é a escola de interpretação que nós, adventistas do sétimo dia, usamos para interpretar a Bíblia e as profecias bíblicas. O que é a história historicista? O que é a escola historicista? Simples. Nós começamos a ler a Bíblia do jeito que ela é contada. E ela começa no princípio. Então vem do princípio, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e a Bíblia vai acompanhando exatamente o tempo. Pastor, que segurança a gente tem disso? Ora, é simples. Depois de muito tempo do princípio, a terra foi destruída com dilúvio. Algum tempo depois, nasceu alguém que mudou a história. Existe o calendário antes dele e depois dele. E isso está na Bíblia? Está na Bíblia desde a sua concepção, sua vida, morte. Então a Bíblia deve ser estudada, deve ser compreendida da forma como ela se revela, do princípio até o fim. Muito bem, a presença de outras pessoas aqui, o Érico Rodrigues, o meu pai, seja bem-vindo, pai, conosco, a Lúcia Santiago, a Jéssica de São Luís do Maranhão, bem-vinda, Jéssica. A Aparecida, ela também faz aqui um comentário, ela está lá da Chácara Brasil. Um outro comentário aqui do Pinheiro: Deus é tudo o que a Bíblia revela, confirma, não apenas uma história, né? Muito bem. A Mariana Iag, a Maria Eunice, a Vanessa, a Darlene, dá um bom dia aqui para a gente. Bom dia, Darlene. Ela pergunta assim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a pergunta que está aqui na última parte introdutória aqui de domingo. A pergunta é a seguinte, pastor: imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns afirmam. Quais seriam as implicações disso para a nossa fé? Se o rei Davi não tivesse existido, bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus tem poder para usar quem Ele quer. Se, por exemplo, Ele não tivesse usado o rei Davi, Ele usaria outra pessoa. Então, o instrumento, ele não incapacita ou anula o poder do músico, de Deus. Então Deus usou Davi do jeito que está na Bíblia? Sim, usou. Algumas pessoas não acreditam, nós acreditamos. Inclusive, a lição traz alguns elementos arqueológicos, né? Não só sobre o rei Davi, mas sobre outras pessoas da Bíblia. Agora, se Davi não tivesse existido, nós poderíamos ter fundamento para chamar a Bíblia de um livro não tão confiável, né? Se nós colocamos em cache a existência de pessoas que a Bíblia diz que existiu, dá detalhes da vida deles, e a gente não acredita, então a questão não é mais nem o Davi, a questão é a confiabilidade na palavra de Deus, né? Sobre os eventos arqueológicos, pastor Fanuel, que fala sobre Davi, eu queria comentar algo. A arqueologia, a ciência da arqueologia tem comprovado muitas coisas que a Bíblia tem falado. Outras ciências também. Na psicologia tem provado comportamentos que a Bíblia já vem falando.
na criação de filhos, relacionamento marido e mulher. A ciência também tem falado sobre saúde, coisas que a Bíblia há milênios já vem falando. Aí cabe uma pergunta: eu vou acreditar na Bíblia porque a ciência ou as ciências têm confirmado? De fato e de verdade, eu acredito que a ciência está certa porque a Bíblia fala. Se a ciência fala uma coisa e a Bíblia fala outra, ninguém vai ser forçado a acreditar nenhum no outro. Mas eu sempre vou ficar com a Bíblia. Um exemplo rápido aqui sobre o uso do vinho, Não vamos entrar na questão técnica, mas alguns médicos dizem ser apropriado o uso do vinho. A Bíblia diz que nós devemos tirar do nosso paladar qualquer coisa que mexa com o bom funcionamento do cérebro, bebidas alcoólicas e outras coisas. O que eu vou fazer? Pastor Fanuel, eu escolherei sempre seguir a Bíblia. Amém, pastor. Olha, pastor, uma coisa importante que é bom te comentar, que dá ainda mais valor para a Bíblia, é claro, além das descobertas arqueológicas, é o fato de mencionar tanto o lado positivo como negativo dos personagens. Por exemplo, Davi é relatado como jovem, confiante em Deus, que numa batalha terrível contra um gigante venceu pelo poder de Deus. Mas também relata de que ele, como rei, já um homem maduro em seu palácio, almejou e praticou o pecado do adultério, depois o assassinato. E isso mostra que a Bíblia não esconde detalhes da vida do ser humano. Pelo contrário, ela mostra que o homem, ele pode ser grande diante de Deus ou pode ser nada. Por isso que mostra tanto os momentos bons, marcantes, mas também apresenta as falhas, os erros. Então, se a Bíblia fosse um livro manipulado, ela não conteria esses vexames tristes que infelizmente cometeram os grandes personagens da história onde Deus agiu. Não é isso, pastor? Com certeza. E isso que você comentou, pastor Fanuel, para a gente hoje aqui no Brasil é muito fácil ter um vislumbre disso. O Brasil hoje está vivendo uma polarização política grande. De um lado, algumas pessoas enxergam um indivíduo e é só coisa boa. Deus nos livre comentar alguma coisa negativa. Do outro lado, a mesma coisa. Só coisa boa, só isso, aquilo. A Bíblia, que é a própria verdade, nos mostra o que o pastor Fanuel acabou de falar, que o ser humano nas mãos de Deus, grande, longe de Deus, já muitas tragédias acompanham, não? É verdade. Obrigado pela presença de outras pessoas, o Dinho, Gurjão Rosário, a Rosa Figueiró, o Claudinei, o Alexandre Carvalho, a Maria Amélia, o Wendel Correia. Coloca uma pergunta aqui, pastor, eu creio que a gente vai responder o Wendel logo mais, um personagem muito importante da história bíblica. E também agradecemos aqui a Malena Teixeira, a Maria Amélia. Pastor, a pergunta agora é a seguinte: os profetas da história bíblica são singulares. Deus usou eles em momentos difíceis, porque eles tinham que falar verdades a lideranças políticas que estavam totalmente afastadas do ideal de Deus. E a lição destaca aqui o profeta Isaías, o rei Ezequias e Senaqueribe. Que lições a gente pode aprender dentro do agir de Deus na história, ou a Bíblia contando a história, a partir desses elementos aqui citados? Tá bom, excelente. Uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia é que algumas histórias a Bíblia dá muito detalhe. Outras histórias a Bíblia avança sem muitos detalhes. Mas eu vejo na palavra de Deus uma preocupação relativa com a história, mas uma preocupação principal com a questão moral. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não leio com os olhos de quem quer aprender a história, mas eu leio com os olhos de quem quer ser transformado. Existem livros que têm mais informações a respeito desta ou daquela descoberta, desta ou daquela pessoa, mas a Bíblia traz transformação moral. Isaías, Ezequias e Senaqueribe, houve uma batalha. Senaqueribe tinha conquistado uma cidade chamada Laquis, era uma cidade importante para Judá,
ela era mais ou menos, imagina que Jerusalém é Belém e Laquis fosse ali Castanhal. E ali tinha um exército, Laquis protegia Jerusalém. Quando Senaqueribe, o rei da Assíria, toma Laquis, Jerusalém fica desprotegida. E ele vem, cerca Jerusalém, faz ameaças, né? E uma coisa interessante na história de Senaqueribe, que ele manda um recado para os judeus assim: olha, o rei de vocês fica dizendo que o Deus de vocês vai salvar vocês, mas olha o que eu fiz com os deuses das outras cidades. Senaqueribe desafia diretamente o Deus de Judá. E aí que coisa tremenda, né? Ezequias, o rei de Judá, vai para a igreja, vai para o templo e começa a chorar e fala: o que eu vou fazer? O exército lá fora é muito grande, 185 mil homens. E Deus fala assim para ele: Ezequias, fica calmo, porque essa batalha não é tua. Ele não confrontou você, ele confrontou a mim, e eu vou resolver. A Bíblia diz que naquela noite desceu um anjo do céu e matou 185 mil homens. Irmãos, queridos, se Deus age dessa forma tremenda, grandiosa, agora se imagine com os joelhos dobrados, clamando a Deus pelo livramento em alguma situação da sua vida. Pela Bíblia, Deus pode ou não intervir. Está vendo como isso traz segurança, como isso traz conforto? O rei Ezequias, apesar desse livramento, ele tinha alguns problemas. E o coração dele ficou soberbo. E ele se vangloriou para os príncipes da Babilônia. Aí entra em cena o profeta Isaías. Isaías vai lá com ele e pergunta assim: Ezequias, o que foi que tu falou para aquele pessoal da Babilônia? Ah, eu mostrei o reino, eu mostrei aí as coisas boas. E Isaías, com uma palavra pontiaguda, objetiva, não era a palavra dele, era a palavra do Senhor, falou: você fez mal. E esse mesmo povo para quem você se gabou, vai voltar aqui, vai destruir tudo. E 100 anos depois, aproximadamente, os babilônios foram e destruíram Jerusalém. Então aí está a história do rei Senaqueribe, que desafiou o Deus do céu, a história do rei Ezequias, que recebeu a bênção, o livramento, mas depois permitiu que o coração se exaltasse, e do profeta de Deus, Isaías. E a lição trouxe aí o comentário sobre o que a arqueologia achou da conquista de Senaqueribe lá de Laquis. E eu estava dando uma olhada, se você for ao Museu Britânico, você vai ver esse quadro lá. É um quadro em que mostra Laquis, os muros caindo, e as pessoas da cidade se prostrando diante do rei, e os guardas perto, né? Então, existe o relato da queda de Laquis, mas não tem relato da queda de Jerusalém. Por quê? Porque quando Senaqueribe foi lá, o Senhor Deus mostrou quem é o Senhor dos exércitos, né? Amém, pastor. Maria Helena mandou um comentário, eu vou ler, ficou muito bem apresentado aqui. Deus dá o direito para a incredulidade de sua palavra, mas esta incredulidade não anula a veracidade e soberania da palavra de Deus. Se Davi não tivesse existido, Cristo não seria chamado filho de Davi. É uma evidência, né, neotestamentária por a personagem velho testamentário Davi. Importante, né, pastor? Foi a Maria Helena, né? Maria Helena. Maria Helena, muito obrigado. Filho de Davi. E o próprio autor de Lucas, de Atos, vai fazer menção a Davi. Faz menção a Davi, a sua existência, o momento que ele entrou lá e comeu os pães da proposição, e é o autor de Atos que vai relatar que Davi é considerado como homem segundo o coração de Deus, né? E Atos já foi escrito na nossa era, 1000 anos depois de Davi, né? A irmã Elza Bastos diz aqui: Deus não muda, Ele é o mesmo e sempre será. Amém. Obrigado pela participação, irmã Elza. Há vários comentários aqui. A fé na certeza da palavra de Deus. Obrigado aí pela participação do Danilo. O Fábio, que manda um abraço ao pastor Davi, a todos os amigos, familiares. O Fábio Arrefeld.
É um nome diferente, é o sobrenome dele? Fábio Arenfeld. Arenfeld. Ele é irmão da minha esposa. Ok. Meu cunhado, ele está lá em São cunhado. Paulo. Um grande abraço, Fábio. Obrigado por estar com a gente aqui, por comentar. Muito bem. O Raimundo manda um abraço e comenta aqui que a sua classe, a classe 11, está presente com a gente. O Pinheiro faz um comentário. Em grande medida por seu poder, ambição ou capricho, mas a palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver por detrás contrapartidas de interesse. Ele faz um comentário aqui sobre os bastidores da palavra de Deus. Pastor, nós temos então aqui Isaías, a arqueologia confirmou aí que a Assíria não conquistou e nem levou cativos, né, para o seu reino de Jerusalém. E esse achado arqueológico em Laquis foi muito importante, porque ele validou o relato bíblico de que Senaqueribe foi até Laquis, mas dali ele não avançou. Então, historicamente, a Bíblia tem tanto poder e eficácia na sua veracidade, que hoje as descobertas arqueológicas têm dado confirmação a isso. Nós não dependemos das descobertas arqueológicas, porque temos consciência de que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas essas descobertas nos ajudam a dialogar com aqueles que são mais racionais e querem céticos e precisam de mais evidências, como Tomé, não é? O tocar, para poder confirmar se realmente aquilo é verdade. Pastor, até que ponto essa necessidade de evidências, ela pode ser benéfica ou maléfica para o exercício da nossa confiança em Deus? Muito boa essa pergunta. Antes de entrar na tua pergunta, alguém aí comentou algo sobre a Bíblia tirar o véu, né? Eu vou ficar com essa frase. Quando a gente lê a Bíblia, a gente chega à conclusão que ela é inspirada porque ela vai dar detalhes que um outro ser humano não veria. Vamos supor que eu vá escrever a biografia do pastor Fanuel, né? Eu não tenho essa intenção, não tenho habilidade, nem dom e nem fui chamado para isso. Só um exemplo. Eu vou escrever a biografia do pastor Fanuel baseado no que ele me fala e nos acontecimentos da história. Mas eu nunca terei condições de escrever alguma coisa sobre o que está no coração dele. Quando a gente lê a Bíblia, além de contar a história, ela aprofunda e entra num lugar que só Deus conhece. Como é que o historiador bíblico ia saber que o coração de Ezequias havia se exaltado? Então, quando a Bíblia conta algo, ela vai muito mais do que a história. Sobre, agora a pergunta do pastor Fanuel, né? Todos nós temos um fundamento onde nós crescemos. E esse fundamento, ele é colocado em nós pela nossa criação, o que o nosso pai e a nossa mãe nos ensinaram. Já vem também muita coisa no nosso DNA, o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende com os colegas, onde a gente se relaciona nos diversos lugares. E esses fundamentos vão sendo construídos e vão solidificando. Algumas coisas que a gente vê na Bíblia, muitas coisas, vão de encontro a esses fundamentos e causam choque. Imagina você gostar muito de comer uma coisa X. Eu vou usar um exemplo. Camarão. Você gosta de comer o camarão, o caranguejo e outras coisas. Aí você vai à Bíblia e a Bíblia tem uma orientação diferente. E agora? Eu vou esperar a ciência. Aí a ciência vem e diz para a gente evitar tudo aquilo que é remoso, tudo aquilo assim assado. Algumas pessoas nem precisam da ciência. Elas pegam a construção que elas têm, elas desconstroem, constroem em cima agora a palavra de Deus. Outras pessoas com a ciência fazem isso. E tem aqueles que assentam no coração, eu não quero, né? Como é que Deus vê essas pessoas? Deus é um Deus de amor, então olha, você tem liberdade para isso, né? Deus não condena, Deus não critica. Mas esse exercício da fé realmente é algo muito individual, né? O problema é quando as pessoas, né, pastor, vão ficar querendo encontrar explicações, evidências extra-bíblicas para tudo. Essa pessoa, de fato, ela está a um triz
da descrença ou da seletiva crença em alguns episódios apenas da Bíblia. E esse é o grave problema, né? Porque a Bíblia, ela própria testifica de si mesma, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e educação na justiça. Então, se eu, por algum momento, ficar só buscando evidências e descrer o agir de Deus e da forma como Ele preservou a Bíblia, eu posso entrar num terreno perigoso. Você usou, né, das pessoas que usam literatura ou fontes extra-bíblicas para provar alguma coisa. E aquelas pessoas que usam a própria Bíblia para provar coisas que a própria Bíblia não diz. Usam a Bíblia contra a Bíblia mesmo. E aí elas correm o risco, não, elas usam a Bíblia contra si e acabam colocando descrédito no autor da Bíblia, né? No inspirador da Bíblia, o próprio Deus, né? Obrigado pela presença da Merian, a Chile Balieiro, que agradece por fazer parte de uma igreja que destaca a palavra de Deus e que estuda de maneira coerente. A Regina, a Raquel Prachedes, a Andréia Passos, o Kleber Oliveira com a família, a Camille e a Karine estão conosco. Manda um abraço à família querida, né? Tá bom. Kleber, Raquel, um abraço. Karine, Camille, um abraço do tio pastor. A Lúcia Sherman, temos aqui, pastor, uma pessoa conosco de Paris, França, o Jean-Philippe Porfal. Jean, um abraço para você, para toda a sua família aí em Paris. Ele comenta aqui que está acompanhando todos os sábados. Muito obrigado, Deus abençoe também a sua família. O Heraldo Pinheiro, a Malena Teixeira, o Vinícius, várias pessoas comentando. Pastor, a gente vai entrar agora no outro personagem. E eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele foi tirado da sua terra jovem, foi levado prisioneiro para uma região de 3.000 quilômetros de distância, não tinha pai nem mãe olhando ele, mandando ele ler a Bíblia. Aliás, ele nem tinha Bíblia para ler, mas ele tinha uma memória do que ele havia aprendido, e ele tomou uma decisão, pastor, uma decisão que definiria a vida dele, e faria dele um grande homem, um grande profeta de Deus. Estamos falando de Daniel. Pastor, o que Daniel, o reino babilônico, Nabucodonosor, ensinam para a gente nesse agir de Deus da Bíblia contando a história? Eu compartilho com você, pastor Fanuel, da admiração pelo profeta Daniel. Daniel, quando foi levado para o exílio, ele tinha ali perto dos seus 17 anos, 18 anos. E no capítulo 1, versículo 8, diz que ele resolveu firmemente não se contaminar. Se com 17 anos ele já tinha um caráter sólido, firme, quando foi plantado nele isso? Quando eu leio a história de Daniel, na minha mente vem a importância da educação bíblica no início da vida da criança. Para que Daniel fosse um adolescente firme, bem fundamentado, sólido no Senhor, é porque muito antes, desde a infância, a palavra de Deus, através da sua mãe, do seu pai, através da escola, da igreja, enfim, de todo o contexto, vinha sendo plantada nele. E Daniel é um exemplo de alguém com moral ilibada, né? Eu nem sei se na Bíblia apresenta algum defeito de caráter de Daniel, né? Um dos poucos personagens que a Bíblia fala sobre ele e fala de forma sempre honrosa. Daniel foi alguém tão especial que ele conseguiu que um rei pagão, idólatra, politeísta, se convertesse ao Deus do céu. Através de Daniel como instrumento, Deus mostrou o seu poder de várias formas, não só ao rei Nabucodonosor, mas a todos os habitantes na época de Daniel, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E Nabucodonosor, um pouco antes de descansar, de morrer, ele admite quem é o único Deus verdadeiro, ele louva, exalta e glorifica o Deus do céu. Tudo isso por causa de um adolescente. E hoje nós, os adolescentes, às vezes são até motivos da gente mudar o nome, né, para aborrecente. Na realidade, os adolescentes, eles são uma joia preciosa, né? Eu lembro que uma vez eu fiz
um programa na Rádio Novo Tempo e falava sobre adolescente. E eu comentei que todos nós passamos por essa fase, né? E quando a gente passa por essa fase, a gente não nos vê como os rebeldes, né? A gente não vê, a gente olha para a gente mesmo como aquele, não, estou descobrindo, eu estou certo, meu pai está errado. E é uma fase muito importante na nossa vida, é uma fase onde os valores serão questionados. E dependendo dos valores que foram colocados no nosso coração, eles serão solidificados ou abandonados. Então, se o pai e uma mãe querem ter um adolescente centrado, equilibrado, com todas as características da fase, mas sólidos naquilo que diz respeito a Deus e a seus valores, tem que ter uma boa plantação, né? Uma boa plantação. Verdade. Pastor, o senhor comentou a princípio, e algumas pessoas ficaram com dúvidas aqui, um exemplo de que a Bíblia é usada para criticar a própria Bíblia. Isso dentro da teologia é chamado de alta crítica, né? Só para deixar claro, talvez para as pessoas, um exemplo seria pegar um texto fora do seu contexto e tentar dizer que ele está apresentando uma nova verdade, um novo ensinamento que destoa do restante da Bíblia. E isso é facilmente solucionado com o estudo do contexto daquela citação e com o uso de uma tradução séria da Bíblia, que é fiel ao texto original. Não seria isso, pastor? Sim. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ver alguns pontos. O primeiro, o texto, o contexto daquele texto, o contexto que é o livro e a Bíblia toda. Então não pode haver no Apocalipse algo diferente do que há em Gênesis. Apesar da distância da escrita, Moisés mais ou menos 1500 anos antes de Cristo e João 100 anos depois. Então o livro todo tem que ser harmônico. Por que nós não admitimos os livros apócrifos? Você já deve ter escutado falar, Tobias e outros livros aí, simples. Porque esses livros contêm coisas que o restante da Bíblia não afirma, não assina embaixo. E sobre as pessoas que usam a Bíblia contra ela mesma. Eu posso usar aqui 2 exemplos de doutrinas que são pregadas por aí, e são doutrinas que daqui a pouco se revelarão divisoras entre o povo de Deus e o povo que segue outros caminhos que não do Senhor. Quando você observar alguém defendendo a guarda do domingo na Bíblia, essa pessoa está usando a Bíblia contra a própria Bíblia. Se você observar alguém defendendo a imortalidade da alma na Bíblia, ela está usando a Bíblia contra a Bíblia. O problema é a Bíblia? Não, nunca, jamais. O problema é o coração, a intenção de quem está fazendo isso. Muito bem, pastor. Nós vamos entrar agora no personagem mais marcante da Bíblia, porque ele está implícito desde o início, e ele é o que dá razão à nossa salvação, porque ele entregou-se por nós, Jesus Cristo. E esse personagem, infelizmente, é visto por alguns como inexistente, ou apenas como uma figura histórica do cristianismo. E aí o Wendel Correia ele pergunta: por que a história secular ela retrata apenas o Jesus histórico, sem o seu caráter divino? Essa pergunta nós podemos responder de forma simples, porque o mundo secular ele busca história e não salvação. Quem busca a salvação nunca vai olhar para Jesus apenas como um homem, gente boa que viveu há 2000 anos no passado. Quem busca a salvação vai olhar para Jesus como o Deus encarnado, né? E quando você acompanha os autores do Novo Testamento, alguns autores falam muito sobre o Jesus histórico, mas a maioria dos autores vai falar de Jesus, o Jesus Salvador. O Jesus Salvador, né? Paulo, grande apóstolo Paulo, grande teólogo e um homem de eloquência e conhecimentos fantásticos, quando ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Jesus o Salvador, porque por um homem entrou o pecado, e por causa do pecado a morte, mas por outro homem veio a salvação. Então,
Paulo está destacando Jesus o histórico, está destacando o histórico, mas acima disso, Jesus Salvador. O aspecto divino, né, pastor? O aspecto divino. Perfeito. Agradecemos aí a presença e participação da Nazaré Ramos. Ela disse como é bom ver os dois pastores queridos aí. Obrigado, Nazaré, sempre carinhosa com a sua família. Aparecida de Fátima. A Vanessa Tavares, pastor, manda um abraço dizendo que o Lenilson Alcântara, de Bragança, deve ser alguém conhecido. O irmão Lenilson, lá de São Brás, ele e a esposa estão em Bragança nesse momento de confinamento. Um abraço, queridos. Muito bem. O Marcos Gonçalves, que também é o nosso diácono aqui na igreja, ele mandou uma pergunta, pastor. Pastor, Deus utiliza as profecias para guiar o seu povo, pois se não houvesse, o povo se corromperia. A história nos dá a segurança que Deus conhece o começo e o fim de todas as coisas. Amém, é verdade. Inclusive a Bíblia tem vários spoilers, né? Conta a história, então conta o final da história. E quando a gente sabe que o final é feliz, a gente se anima, né, pastor? Inclusive, antes de voltar para Jesus, Daniel é um livro que tem muitas profecias. E eu tenho descoberto uma coisa: quando eu converso com alguém ateu, durante a conversa a gente observa se a pessoa ela tem essa postura ateia por desconhecimento da Bíblia, ou porque falta um pouco mais de elementos para que ela acredite, ou se porque ela é ateu simplesmente por um ato de rebeldia. Não quero ter nada com Deus e tal, enfim. Mas quando eu converso com um ateu que precisa conhecer um pouco mais a Bíblia, a melhor prova de falar sobre a existência de Deus e a veracidade e a credibilidade da Bíblia são as profecias. Daniel, um homem, Nabucodonosor, no ano 570 mais ou menos, teve um sonho. Ele era o homem mais poderoso do mundo. O mundo conhecido estava sob seus pés. Deus dá para ele um sonho que Deus mostra toda a história, inclusive o reino que ia se levantar contra ele, o outro reino. Nabucodonosor sabia disso? Não. Daniel sabia disso? Não teria como. Como é que chegou até eles? A veracidade da Bíblia, a sua credibilidade e sua inspiração. E aconteceu exatamente aquilo que Deus tinha falado. E por que nós acreditamos nas coisas que irão acontecer no futuro, nas profecias do futuro? Porque as profecias do passado se cumpriram. Então hoje, pelo cumprimento do passado, nós acreditamos no que está acontecendo agora e naquilo que vai acontecer. Amém. E pela visão dada, não é, da estátua, nós já estamos nas pontas dos dedos dos pés, né, pastor? Nos últimos milímetros ali. Isso mesmo. Hoje eu estava lendo um livro do Espírito da Profecia e eu li um comentário de Ellen White que mexeu muito comigo sobre a urgência do tempo que nós vivemos, e eu gostaria que você atentasse muito para isso. Ela faz uma pergunta: como é que um pai e uma mãe se sentiriam se o filho estivesse no frio, morresse de frio e tivessem passando pessoas com cobertor sobrando e não tivessem coberto o filho? Como é que eu me sentiria como pai? Eu ficaria extremamente desapontado com aquelas pessoas e até culparia as pessoas pela morte do meu filho. Ela traça um paralelo dizendo o seguinte: nós vivemos em um momento onde esse mundo vai acabar. Na estátua de Nabucodonosor, nós estamos ali no último metatarso, não sei nem se é esse o nome do osso lá, no último osso do pé. O mundo está acabando. Pessoas não sabem disso, nós precisamos falar. Nós precisamos convidar as pessoas. Tem pessoas que estão morrendo de frio espiritual, frieza moral, frieza no conhecimento da palavra de Deus. Então Deus espera que nós falemos isso. Nós falemos isso. Pastor Cláudio Almeida comenta aqui, mandando um abraço a você, e ele diz assim: considerando Caifás, Jesus e João, como é que a gente pode afirmar que achados arqueológicos mencionem os personagens bíblicos? Acho que ele quis relacionar a importância disso.
E que lição a gente pode tirar dessa relação, né, entre a arqueologia recente e os personagens mencionados aqui na história de Cristo? Tá bom. Logo na invasão de Jerusalém, se levantou um historiador que foi um grande expoente no primeiro século, início do segundo século, chamado Flávio Josefo. Então, ele era judeu, mas para poupar a sua vida, ele servia como historiador e cronista do povo romano. Então, tem muitas coisas que Flávio Josefo vai dar detalhes. E, inclusive, logo depois dele, outros historiadores se levantaram, e esses historiadores fazem menção, né, a Caifás. Além de Caifás, a lição também fala sobre Anás, né, nos registros históricos, Pilatos. Agora, olha só que coisa interessante. A cada dia que passa, nós precisamos olhar para a Bíblia com fé. Vamos já falar sobre fé. Volta a mente, procura voltar aí, imaginar 2000 anos, 3000 anos lá no passado. Imagina como é que uma história era passada de um povo para o outro. As dificuldades. Eu não vou muito longe, década de 80, a década que eu fui adolescente. Poucas fontes de informação, né? Nós éramos manobrados por 1 ou 2 veículos de televisão e a história era contada assim. Agora, lá no passado, como é que a história era contada? Pastor, hoje é diferente porque nós temos muitas fontes de informação. Você acha que é diferente? Se você pegar um canal de televisão, ele fala X. Se você pegar outro canal de televisão, ele fala Y. Se você pegar outro, fala Z. Se você for na internet, o mesmo assunto, várias informações. A cada dia que passa, não importa a tecnologia, não importa os recursos que nós temos, a cada dia que passa, se torna mais necessário olharmos para a Bíblia como a única fonte da verdade. Aqui menciona, pastor, que na década de 60, no século 20, né, em 1961, foi encontrado aí o nome Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e encontrado aí uma pedra no teatro de Cesareia. E esse personagem é mencionado ali como aquele que deu a ordem para a morte de Cristo. Sobre Pilatos, eu lembro de 2 coisas assim muito fortes no episódio da crucifixão de Cristo. A primeira foi que Deus, em seu amor, em sua graça e misericórdia, deu um sonho para a esposa dele. E na hora que toda aquela situação estava acontecendo, a esposa dele vai até ele e fala assim: amor, imagino, né? Amor, não te mete na causa desse justo. E outra situação que me vem à mente é quando Pilatos lava a mão, em sentido de não ter parte naquilo. E eu li uma vez, alguém escreveu o seguinte: quando Pilatos lavou a mão, sujou a consciência. E muitas vezes, referente às coisas de Deus, muitas vezes quando nós lavamos as mãos, nós sujamos a nossa consciência. Muito forte isso, pastor. Um abraço aqui para a Ana, o Heraldo também, que menciona que Deus possa abrir os olhos das pessoas para a sua verdade. O Rosinaldo, a Bia, que pede oração pela sua filha, a Bia de Juazeiro do Norte. Seja bem-vinda, Bia, conosco. A Amanda, o Samiel Moto, que manda aí um feliz sábado para a gente. Sejam todos bem-vindos. Pastor, a gente vai chegar agora no momento de falar de forma breve sobre vários personagens da Bíblia. São fundamentais: Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão. Eu queria fazer agora uma dinâmica contigo. Você já conhece os personagens. Eu vou dizer o personagem e o senhor vai dizer uma palavra. É difícil, hein? Uma palavra para cada personagem, para criar algo diferente aqui. Você pode pensar aí também: esse personagem, que palavra eu poderia associar ao nome dele? Então, eu me senti agora naquele programa da Novo Tempo, Bom de Bíblia. Rapaz, se você soubesse
Como gelou agora essa... Mas tá bom, vamos lá. Mas não há resposta errada, é apenas a sua impressão, Tá porque bom. a gente tem uma visão pessoal da vida de cada Perfeito. personagem, como ele marcou a vida da gente, não é? Tá bom. Então não tem importância se repetir a palavra, mas uma palavra que possa trazer uma lembrança daquele personagem. Então, o primeiro, Enoque. Integridade. Noé. Noé, confiança. Abraão. Abraão, mudança. Sara. Mudança também. José. José, firmeza. Moisés. Moisés, Moisés é tremendo, né? Mas eu vou colocar aqui assim Moisés como um homem de fibra. Raabe. Raabe, corajosa. Sansão. Sansão, forte por fora, mas por um período fraco por dentro e depois forte por dentro também. Desses mencionados, qual o senhor quer gastar alguns segundos para poder dar um destaque maior, porque mexem mais com a sua experiência com Deus, com a sua relação espiritual? Moisés. Moisés, primeiro pela função que Deus deu para Moisés. Foi um chamado tremendo. Nenhum homem em toda a história da Bíblia, excluindo Jesus, é claro, mas nenhum outro homem teria condições de fazer o que foi feito por intermédio de Moisés. E não por ele, como ele foi usado, né? E Moisés, ele traz para mim algumas lições. A primeira lição era o indivíduo que tentava resolver tudo com as próprias mãos, né? Depois, o indivíduo que aprendeu de humildade, deve ter chorado muito. Ele passou 40 anos no deserto. Quando a gente lê agora e sabe o final da história, acha que foi fácil. Mas eu acredito que aquele homem chorou muito, muito, né? Como todos nós choramos ao passarmos pelos nossos desertos. Depois o chamado, um pouco de temor, não sei falar, quem sabe até um pouco de incredulidade. Mas quando vai chegando ao final da história de Moisés, quando ele olha para Deus e fala assim: Senhor, se tu riscares esse povo do teu livro, risca também o meu nome. Que coisa fantástica, que líder. Eu gostaria de ser liderado por Moisés. Não, você está mal, eu estou com você. Foi uma história fantástica, né? Então, Moisés seria dessas pessoas aí. Uma palavra, pastor, que eu pensei para Moisés aqui era paciência, porque ele de fato teve que ser muito paciente, né? Imagina o povo o tempo todo reclamando, o tempo todo lamuriando e questionando de que Deus pode fazer todas as coisas. Eu creio que a gente está vivendo um momento agora de prova de fé. E pode ser que algumas pessoas estejam sendo impacientes, achando que por servirem a Deus, as coisas deveriam estar muito melhores. E na verdade, eu entendo, pastor, que Deus, Ele não tira dificuldade no primeiro momento, mas Ele dá forças espirituais, emocionais e físicas para enfrentarmos a dificuldade. Creio que a grande intervenção de Deus no seu povo é essa, até porque o sol e a chuva caem sobre todos, mas aqueles que estão com Deus, como diz o Salmo 125 hoje, são como o monte de Sião, permanecem para sempre. Na Bíblia não houve ninguém que teve uma vida de rosas. Inclusive esse é um dos enganos que tem crescido muito aí no meio cristão, que o servo de Deus não fica sem dinheiro, o servo de Deus não adoece e não morre. Isso é engano. Se você pegar um exemplo só da Bíblia, o Filho do próprio Deus, o Deus encarnado, não foi como a teologia da prosperidade prega. A diferença do crente para o não crente é que o crente está sempre bem acompanhado, sempre bem acompanhado. E o crente sempre tem a esperança de que daqui a pouco tudo vai ser melhor. Tem crente morrendo de Covid? Tem. Qual a diferença? É que daqui a pouco, esse crente que hoje morreu do Covid ou qualquer outra doença, ele vai ouvir uma voz. A voz do arcanjo vai falar assim: você aí, fulano de tal, vítima daquela pandemia, levanta. E a Bíblia diz que eles vão ressuscitar. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. A Bíblia tira de nós até o medo da morte.
vai ouvir a voz do arcanjo e vai viver para sempre com o Senhor. Pastor, eu posso falar só um pouco sobre fé? Sim, claro. A lição de quinta-feira fala sobre fé e história. Muitas pessoas pensam que fé é apenas acreditar, mas esse é só o início, é o primeiro passo. Tiago vai dizer que os demônios creem que Deus existe e até têm medo de Deus. Mas a fé que a Bíblia nos convida a ter é uma fé que transforma o nosso agir em função de: eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, qual a minha diferença para os demônios? A minha fé em Deus me faz submeter a minha vida a Ele. Os demônios creem, mas eles não submetem a vida ao Senhor. Eu creio e a minha vida é submetida ao Senhor. Que aspecto da vida? Ora, um aspecto muito simples. Só todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Muito obrigado à presença da Regina Lúcia, ela agradece pelas explicações, a Cláudia Villanova Silva, o Iaci Teixeira, que está participando, a Malene, a Sueli Melo, inclusive faz um comentário aqui muito bonito, uma citação: só o olhar da fé pode enxergar além das coisas do tempo e dos sentidos para apreciar o valor das riquezas eternas. Amém, Sueli, obrigado por esse texto. O João Silva também coloca aqui o comentário: o nosso povo precisa de profunda operação do Espírito Santo de Deus cada dia. Tem de possuir uma fé que opere por amor, fé que proceda de Deus. Amém. Também aqui a Laila Araújo, a Elane Vansler comenta: o povo hebreu sempre fez uso da história, repetindo as genealogias, salmos, profecias, evangelhos e cartas apostólicas, e em capítulos maravilhosos como Hebreus. Apesar de que a Bíblia é um livro espiritual, mas ela conta mesmo a história, inclusive as datas. É possível se criar aí até uma possível data da terra a partir da entrada do pecado, né, pastor? Então é importante olhar esse valor também histórico que tem a palavra de Deus, para que a gente possa ter ainda mais confiança, não é? Que Deus não apenas está mostrando o seu agir na história, mas está contando a própria história, não é? O Peterson Pantoja menciona que as provações nos ajudam a crescer na fé, sem dúvida alguma. Romanos 5, né? A perseverança leva então a provação, a perseverança, e essa vai levar então a gerar a esperança, não é, pastor? E a gente está num momento de produção de esperança, né? Com certeza, com certeza. A humanidade toda hoje, infelizmente, alguns estão concentrando o pensamento e fixando os olhos no problema em si. Mas hoje nós temos que olhar além do problema, e hoje todo ser humano está sendo convidado por Deus a uma atitude em relação a Ele, né? É claro que nós sabemos que não é Deus o causador, Deus não quer que ninguém morra, não criou o homem para isso, mas dentro desse mundo corrompido, pervertido e terrível que nós vivemos, Deus nos convida a uma postura real com Ele, né? Amém. A Jean Carla Mendes, um abraço a toda a sua família, o Pedro, os filhos. Ela menciona: Deus é Deus, independente de milagres e livramentos. Eu acho que essa postura de fé, ainda dentro de Hebreus 11, e na galeria desses personagens, ela é fundamental, né, pastor? Porque muitas pessoas procuram a igreja, ou procuram a Deus apenas à espera de um milagre, de algum benefício divino num momento difícil. Mas é uma relação muito pobre com Deus, essa relação de apenas querer esperar algo em troca. Eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que ter uma relação de total entrega e dependência. E ainda que Deus não faça aquilo que eu espero, como eu quero, no tempo que requero, Deus continua sendo Deus. Eu creio que essa relação é uma relação de maturidade espiritual, não é, pastor? O ser humano, ele já nasce egoísta, né? Então nós entramos nos relacionamentos, muitas vezes com o coração cheio de egoísmo. Quando alguém se apresenta diante de Deus e a intenção é receber o emprego, a intenção é
é a casa própria, a intenção é isto ou aquilo, é um reflexo do que é o coração do ser humano, coração egoísta. E aí nós devemos clamar para o Senhor, para que Ele venha sobre nós e transforme o nosso coração, né? Pastor, nós temos ainda 5 minutos para algumas considerações. Eu creio que algo lhe chamou a atenção aí, que talvez não foi abordado. Eu queria lhe dar então esses minutos para que o senhor faça aí um fechamento desse tema, a Bíblia, né, contando a história sendo contada através da Bíblia, algum destaque, uma palavra final, e ao final nós terminaremos então com uma oração que o senhor possa nos dirigir. Tá bom. A lição trouxe muitas informações arqueológicas, e eu estava marcando as datas dessas informações, e eu observei que nos últimos 50, 60 anos, muitas coisas apareceram na arqueologia. É claro que nós devemos isso até à própria qualificação do material humano, material técnico, mas eu vi além disso. Eu vi que o seguinte: quanto mais perto da maior profecia se cumprir a volta de Jesus, mais Deus vai revelar coisas para o ser humano. E a minha mente foi conduzida para os sinais da volta de Jesus, né, sobre terremotos e outras coisas. Sempre houve terremoto na Terra, mas nos últimos 100 anos o aumento foi terrível. Então, quando eu li a lição e essas descobertas arqueológicas, o meu coração se encheu de esperança e a frase "breve Jesus voltará" foi realmente renovada. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais os sinais vão borbulhar, mais as coisas vão aparecer, mais a volta de Jesus será protagonizada. E a pergunta que eu me faço é: quando Jesus voltar, eu estarei no grupo daqueles que vai olhar para cima e vai falar: esse é o meu Deus, a quem eu aguardava e Ele me salvará? Ou no grupo daqueles que vão pedir para as rochas caírem na cabeça? É claro que, como salvo pela graça e tendo a vida nas mãos do Senhor, eu confio plenamente na salvação de Jesus. Mas como é que tem estado a tua vida, né? Esse momento de chacoalho aí do planeta Terra. Eu falei ainda há pouco no sermão, e é algo que realmente eu acredito e me vem sempre à mente. Esse pequeno vírus tem mostrado para a humanidade quão frágeis nós somos. E a fragilidade não tem nada a ver se o país é rico, se as pessoas têm 2 carros na garagem, ou se o país é pobre e as pessoas não têm nem o que comer. Toda a humanidade está sendo chacoalhada. A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade está latente aos nossos olhos. O que falta para o ser humano é entender que ele tem que buscar socorro. O salmista falava no passado, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Olho hoje para o meu Brasil, para a minha cidade, é briga política, é crise na saúde, é dinheiro que não tem, é uma crise. Eu coloco os meus olhos nessas coisas. De onde me virá o socorro? O socorro só pode vir de um lugar, né? Então, de tudo que foi passado na lição, eu espero que, além do crescimento e o aumento da sua fé, inclusive com esses elementos arqueológicos, mas que a nossa espiritualidade tenha melhorado e que hoje nós sejamos melhores cristãos do que fomos ontem e amanhã, sempre crescendo. Nosso muito obrigado a todos que participaram conosco, todos que enviaram o seu comentário, sua pergunta e que permaneceram com a gente até aqui durante todo o estudo do tema, aqueles que puderam ficar desde as 8 da manhã. Nós vamos ter uma oração agora, vamos dar agora continuidade ao segundo momento, a um culto especial com o tema O Deus Desconhecido. Aprender um pouco mais que desconhecido Deus é esse e o quanto temos que aprender mais sobre a nossa relação de dependência com Ele. Pastor, mais uma vez muito obrigado. Nosso abraço aos irmãos da Igreja Adventista do Distrito de São Brás, que permitiram a sua estada conosco aqui. Que Deus abençoe. Tão logo a gente tem percebido aí que poderemos voltar, né, a ter os cultos com algumas restrições. A gente espera que isso aconteça no momento certo, com segurança.
e que Deus possa abençoar as igrejas às quais o Senhor tem hoje tido o privilégio de poder pastorear e liderar. Mas lembre que essa igreja também é sua, é cativo aqui, carinhosamente, sempre que possível, está conosco para nos dar a alegria de partilhar a palavra de Deus e produzir o crescimento espiritual. Por favor, nos conduza em oração, e a nossa gratidão a todos, mais uma vez, que têm participado e têm estado conosco aqui. É exatamente a sua participação que nos motiva a convidar pessoas, a estarmos aqui nos organizando para oferecer um momento especial de estudo da Bíblia e de crescimento espiritual. Ore, partilhe os vídeos e nos ajude ainda mais para que a gente alcance mais pessoas. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai eterno, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra está e é sobre todas as outras palavras. Muito obrigado, Senhor, porque Tu deixastes para nós a Bíblia Sagrada. E cada vez que nós abrimos a Bíblia, Senhor, o nosso coração ele é mexido, a nossa mente ela é chacoalhada, nós somos convidados a termos mais fé em Ti. Não apenas uma fé teórica, mas uma fé que transforme, que molde os nossos passos. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo. Nós estamos vivendo em um momento crítico da nossa história, mas nós sabemos, Senhor, que tudo isso foi profetizado para que daqui a pouco nós vivamos o momento mais fantástico da nossa história. Por favor, Senhor, visita cada casa, visita cada lar, e que Teu Santo Espírito, Senhor, continue nos preparando para daqui a pouco recebermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós te oramos. Amém.